Você sabe qual é a base para fazer de você um gestor estratégico? Um gerente sênior, um diretor, um C-level, um CEO? A base para você fazer isso é o seu nível de conhecimento. Mas esse conhecimento não pode ser conhecimento solto por aí, conhecimento a esmo. Esse conhecimento precisa ter uma base estruturada. E é sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Como obter o conhecimento necessário para se tornar um executivo de alto nível, um líder que faz uma equipe entregar resultado. Vamos falar sobre isso? Claro, estou falando aqui da leitura. A base de toda a liderança estratégica é a leitura. Se você pegar um livro, qualquer livro que você pegar, aqui atrás eu tenho vários, né? Ali em cima, ali embaixo. Se você pegar um livro, pode ter uma vida dedicada ali àquele livro. O que aquele autor escreveu, o que ele mencionou, ele passou 30 anos da vida dele para chegar naquela conclusão, naqueles insights, naquelas observações. Então não há outro caminho para você se tornar mais inteligente, mais estratégico, a não ser a leitura. Ah, Murilo, mas os cursos já não servem como base, os podcasts que eu acompanho, particularmente eu, baseado na minha experiência, hein? São mais de 400 executivos atendidos individualmente no meu programa de Executive Coach, fora as milhares de pessoas que já passaram pelos meus treinamentos e palestras presenciais e online. Então, com base na minha experiência, nada substitui o conhecimento gerado pela leitura. A leitura mantém a sua capacidade de concentração. Ela estabiliza os seus níveis de dopamina e aquilo vai virando um treino. Quanto mais você lê, mais você está condicionado a conseguir ler por mais tempo. Então esse é o primeiro benefício que só a leitura traz, essa taxa de concentração. O segundo ponto é que as palavras que você lê em um livro são muito mais ricas, intelectualmente falando, do que as que você ouve em um podcast, por exemplo, em um curso. Os livros, eles passaram por um processo de edição, dependendo do nível de qualidade daquele livro, foram várias revisões para chegar na palavra que conecta exatamente o que você precisa entender. Então isso enriquece o seu repertório, a sua comunicação melhora muito. Então, olha que nós já estamos falando, hein? Só a leitura já te proporciona melhores índices de concentração. Você estabiliza o seu nível de dopamina e você vai começando a fazer disso um treino. Segundo, você aumenta o seu repertório de palavras. Quanto mais palavras no seu repertório, mais inteligente você fica. Mais você começa a representar as experiências da maneira mais fiel e leal possível àquela situação. Quando o seu vocabulário é pobre, as coisas que acontecem, as circunstâncias, os fatos, você descreve aquilo com um vocabulário limitado. E a tua experiência se torna limitada também. É um negócio absurdo, mas acontece na prática. Eu posso te dizer assim, ó, sem sombra de dúvida, que a sua experiência na vida é proporcionada pela quantidade de palavras que você tem para descrevê-la. Bom, seguindo aqui, eu quero dar alguns exemplos dos livros que eu recomendo e que mudaram a minha vida. Não necessariamente eles são livros de liderança. Os livros que mudaram a minha vida, na verdade, são muito mais comportamentais do que voltados especificamente para essa competência de liderança. Se você olhar aqui, ó, atrás de mim, eu vou falando os nomes para você, tá? Aquele branco ali, ó, que você está vendo ali do lado daquela placa, aquele é o primeiro. A Lei do Triunfo, de Napoleon Hill. A Lei do Triunfo, qualquer profissional, qualquer diretor de empresa, qualquer estagiário que seja, precisa ler essa obra. Essa obra que depois ela foi lançada em uma versão menor, ainda mais famosa, chamada Quem Pensa Enriquece, que é a obra do Dr. Napoleon Hill, merece ser lida como um livro de cabeceira. Quando eu li essa obra, meu nível de experiência da vida aumentou, minha taxa de motivação aumentou significativamente. Depois disso, vou te recomendar outro livro, hein? Do lado ali dele, Tim Ferriss, nada mais, nada menos do que Tim Ferriss, Ferramentas dos Titãs. O Tim Ferriss tem um podcast lá nos Estados Unidos, onde ele entrevista atletas, celebridades, bilionários,
Então ele pegou todas aquelas entrevistas e transformou aquilo em uma obra chamada Ferramentas dos Titãs, e você aprende ali baseado em 3 etapas. Então esse livro dele ele divide em 3. Ele divide o saudável, o sábio e o rico. Então ele tem conselhos divididos nesses 3 pilares: saúde, inteligência e riqueza. Conforme você lê, esse livro, que é um livro grande, né? Você está vendo que os 2 livros que eu indiquei ali tem pelo menos 600 páginas, né? E não menor do que eles, mas também ao lado, tá? Intencionalmente ao lado, o livro do grande Tony Robbins, Desperte o Seu Gigante Interior. Na verdade, esse foi o primeiro livro que eu li sobre comportamento, e esse livro virou a chave para mim. Foi o primeiro livro em que eu comecei a olhar para a vida de outra perspectiva. Até então eu vinha passando por uma depressão, um momento muito difícil, tinha uma boa posição na minha carreira, já era um gerente de RH, mas a coisa não estava legal. Havia um sentimento de vazio. Eu não sabia de onde vinha aquele negócio, eu preciso resolver isso, né? Uma vez eu estava falando com um palestrante que eu contratei lá na empresa, ele falou: cara, você tem muito potencial, por que você não lê o livro do Tony Robbins? Eu falei: porque eu nunca ouvi falar nele. Ele falou: então eu vou te dar esse livro de presente. Ele me presenteou então com uma cópia do livro do Tony Robbins, Desperte o Seu Gigante. Foi o melhor presente que eu já ganhei em toda a minha vida, tá? Então, esses 3 livros aqui são livros que eu recomendo que você leia, independente da sua posição, se você já é um CEO ou se você ainda é um estagiário, independente da sua idade, independente do sexo, leia. Leia essas 3 obras que certamente o seu nível de estratégia vai aumentar significativamente. Eu posso sugerir muitos outros livros, por exemplo, todos os que estão aqui são livros que eu li. Nenhum livro está aqui de enfeite, né? Todos eles eu fui comprando ao longo do tempo e lendo. Aqui são 12 anos de acervo. Aqui em cima, é que na câmera não sei se você vai conseguir ver, também são livros, aqui também são livros. Todos esses livros eu fui comprando nos últimos 12 anos. Eu poderia tranquilamente indicar um por um, mas no momento, 3 livros desse vai tornar você uma pessoa muito mais inteligente. Quando eu estou falando de inteligência, eu estou falando de estratégia. Você começa a pegar situações e fazer analogias com aquilo que você leu. E agora eu quero te dar dicas para ler. Estou falando para você ler, né? Dei até algumas sugestões. Acho interessante você pegar alguns conselhos para a leitura. A leitura, a primeira coisa que eu te digo é o contrário do que muitos dizem. Você vai ver uma quantidade absurda de pessoas dizendo que elas leram 40, 60, 100 livros por ano. Eu, sinceramente, não me apego a isso. Eu recomendo que você também não faça isso. Isso é uma perda de tempo. É uma perda de tempo total. Você lê uma quantidade de livro dessa e você não aplicar, é o mesmo que você pegar um cardápio, meu amigo, e tentar matar a fome só lendo o cardápio. Então você pegou aquele livro, leu, não interiorizou, não aplicou e já passou para o próximo, para o próximo, para o próximo. Isso não é inteligência. Isso não vai te dar inteligência, vai te dar obesidade cerebral. Você vai ficar sobrecarregado e cada vez mais paralisado, congelado. Eu sugiro o oposto disso. Eu sugiro que você não esteja nem aí para a quantidade de livros que você leu, mas que você leia. Se você lê um livro desse que eu te indiquei, um dos 3, durante o ano todo, você lê, termina, começa de novo, termina, começa de novo, termina, começa de novo, eu te prometo que você vai aproveitar muito mais um livro do que você lê 100. Faz o teste, faz o teste. Eu tinha esse hábito de ler só por quantidade, eu mudei isso aí quando eu comecei a ver que, olha, eu tô lendo, eu tô travado, poxa vida. Quando chegou em 2015, eu lia muitos livros por ano e eu percebi que eu estava travado ali. Não, peraí, né? Vou mudar isso. Eu comecei a ler um livro de cada vez e ler de novo, até que eu dominasse. Sem pressa. Uma sugestão para você ler. Quando você estiver lendo, se você estiver lendo um livro físico como esses aqui, ou se você estiver lendo um livro digital, por exemplo, hoje eu tenho mais livros no meu Kindle do que livro físico, é muito mais simples. No meu Kindle eu destaco sempre em 2 cores. Marca texto amarelo, quando eu destaco, é que são insights, são ideias que eu posso usar para várias coisas na vida. O marca texto laranja são coisas que eu preciso rever e aprender, interiorizar.
Então são as coisas mais importantes daquele livro, eu destaco em laranja. E quando eu estiver repassando ele, eu bati o olho, opa, isso aqui eu tenho que prestar atenção. Tá? Então, com 2 marca-textos, você já tem grande parte das ferramentas necessárias para interiorizar o máximo de um livro. Outra coisa que eu faço, se o livro for, obviamente, físico, eu anoto a caneta. Então, além de eu destacar, lá em cima, naquele espacinho que ele tem, eu anoto a caneta. Qual foi o insight que eu tive? Não com as palavras do livro, não é que eu copio o que estava escrito onde eu destaquei, mas eu escrevo o que eu destaquei com as minhas palavras. Isso faz com que você aumente a interiorização daquele conteúdo. Essa é a base de uma liderança estratégica. Um livro que você lê, você percebe o tamanho da diferença que isso faz para lidar com as pessoas, para encarar o mundo, para fazer as coisas que têm que ser feitas. Olha, se esse vídeo fez sentido para você, eu te convido a deixar o seu like e agora ver o mais importante. Mais importante, você que é um gestor, você que é um gerente, você que é um diretor, e você quer almejar crescer ainda na sua carreira, ou você quer se tornar um gerente sênior, um diretor executivo, o momento é agora. Aqui embaixo tem um link, nesse link tem todos os meus treinamentos na Skill. Treinamentos que certamente vão atender a sua busca, desde treinamentos pontuais, como ensiná-lo a destravar a sua comunicação, como eu destravei a minha, através de um método altamente eficiente para isso, até programas de mentoria individual, tem o meu acompanhamento ali para te ajudar a transformar de fato as áreas da sua vida. Clique aí, conheça os nossos treinamentos, inclusive os treinamentos corporativos, os treinamentos que eu conduzo nas empresas que eu atendo, você também pode levar para a sua equipe e para a sua empresa. Um forte abraço e nos falamos no próximo vídeo.